possamos ser quebrantados por Ti, que o nosso coração possa ser quebrantado por Ti, Deus. Muito obrigada, porque de graça nós recebemos a imerecida vida, a vida eterna, Deus. Muito obrigada pelo Teu sacrifício na cruz por nós, Deus. E que não só hoje, mas todos os dias nós possamos nos lembrar dele e possamos ser gratos e possamos viver uma nova vida em Ti, Deus. Uma vida que reflete a diferença que Tu fazes nas nossas vidas, nos nossos corações, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podemos sentar. Tô achando bem legal, né, que a gente está tentando o formato de ceia mais interativo possível no meio da pandemia, e que bom que Deus permite a gente usar esses recursos de tecnologia para, de alguma forma, experimentar a comunhão, né? Mas então, hoje, falando com o Edgar, a gente resolveu fazer uma pequena pausa na nossa caminhada por 1 Coríntios, principalmente porque, para nós como cristãos, a ceia é um momento de refletir e lembrar muito sobre a ação salvífica e transformadora de Cristo sobre as nossas vidas, né? E enquanto eu estava meditando ao longo dessa semana sobre o que poderíamos conversar nesse domingo de ceia, olhando para o mundo aí fora, eu vi que, graças a Cristo, a gente pode ter um descanso, uma paz de espírito no coração, que em dias como hoje é raro a gente ver porta fora, né? E pensando que, ao entendermos quem Cristo é, ao olharmos para quem é Jesus e a relação dele com as nossas vidas, tudo passa a ser diferente, tudo passa a ter outra perspectiva, por mais que as circunstâncias e a situação não seja fácil, né? Porque todos nós temos sofrido os efeitos desse ano atípico de 2020. Mas, tendo em vista esse desafio, para nós, eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias em Mateus. A gente vai ler capítulo 11, do 25 até o 30. E com base nesse pequeno trecho, a gente vai entender alguns aspectos do porquê em Cristo a gente pode ter verdadeiro descanso, né? Porque em Jesus a gente pode viver essa perspectiva de vida diferente, mesmo em meio a uma pandemia ou qualquer tipo de circunstância que a gente possa encontrar pela frente. Então, Mateus capítulo 11, do 25 ao 30, vai dizer o seguinte: Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, os outros que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu gosto muito desse trecho porque ele traz à tona 3 aspectos que Cristo revela nessas palavras que me trazem descanso quando eu volto para cá. Acho que o primeiro aspecto que fica bem evidente ali nos primeiros 2 versículos, onde Cristo vai estar falando de forma clara que mesmo pequenos a gente tem o privilégio de conhecer, né? Então a gente vê Cristo ali louvando a Deus por permitir que pessoas que às vezes não atingem aquele padrão que é imposto pelo mundo, ou aquele padrão de excelência que a gente entende que a humanidade coloca, tenham acesso à revelação de Cristo como Messias, entendendo assim a sua ação de resgate e de socorro para com as suas vidas. Se a gente olhar esse momento do Evangelho, no qual Cristo está falando aqui, um pouco antes ele vai falar de cidades onde
onde ele operou milagres, onde ele fez coisas e as pessoas não entenderam quem ele era. Pessoas que talvez tivessem o pedigree para entender quem Cristo era, ou que, por fazer parte daquela realidade ali, deveriam saber que Cristo era o Messias. Mas não. Deus escolheu revelar essas coisas aos pequeninos. E Cristo aqui não fala como alguém magoado por as pessoas não terem entendido quem ele era, mas Jesus está realmente louvando a Deus por ele ter permitido com que os pequeninos tivessem acesso a entender quem ele era e qual a sua ação sobre as suas vidas. Então nós, indignos por natureza, insuficientes por valor, incapazes por si só, mas pela misericordiosa graça de Deus, podemos conhecer quem Cristo é, entender que Ele transforma as nossas vidas e por meio dessa transformação, passamos a fazer parte da sua história. Isso é motivo de descanso. Quando eu olho para o quão limitado eu sou diante de Deus, por como meu coração muitas vezes é falho, e mesmo assim Jesus, misericordiosa e pacientemente, me ensina vez após vez, eu entendo que eu posso descansar, porque realmente o jugo de Cristo é leve. Só que muitas vezes, circunstâncias como essas que temos vivido, nos fazem esquecer de qual que era a nossa real condição antes de Jesus. E aí a gente passa a viver uma vida que é pesada, que não descansa no Senhor, que não entende que Ele continua sendo soberano, que temos uma outra perspectiva graças ao agir dele nas nossas vidas. O que nos faz esquecer disso às vezes? Que mesmo sendo pequenos, Cristo foi lá e nos resgatou. Mesmo sendo indignos, Cristo foi lá e nos deu acesso ao Pai. O que tem nos enganado a ponto de pensarmos que sem Cristo a gente tem algum valor, ou que existe algo que possa tomar o nosso coração na frente de Jesus? Se não nos preocuparmos em obedecer e em ser fiéis, talvez essa seja a realidade natural, porque o nosso coração tende a desviar o foco muitas vezes. Mas não bastasse isso, Jesus continua o trecho, e ali no verso 27 a gente vê outro motivo pelo qual podemos descansar de forma bem clara. Ao ouvir as palavras de Jesus, sabemos que Pai e Filho são um. Mas você deve talvez estar perguntando, mas por que esse aspecto pode nos trazer descanso? Por que a gente pode entender que é possível descansar em Deus entendendo a unidade do Filho e do Pai? Primeiro porque um não age independente do outro, né? Jesus não nos resgatou sem que Deus soubesse disso. E da mesma forma, Deus é quem direcionou Cristo para cumprir o que somente Ele poderia fazer e em prol da criação e realizar esse resgate. Então, quando a gente olha essa unidade, entende o que Cristo está falando, fica claro que o Deus Criador de céus e terra se preocupou em nos oferecer chance de reconciliarmos nossas vidas com Ele. Que o Deus Todo-Poderoso se importa com a gente a ponto de nos oferecer resgate através do seu próprio Filho. Que a sua vontade é única, unida. Que não existe divergência entre os dois. Mesmo sem merecermos, gente, por meio da graça que hoje a gente tem e celebra no dia de ceia, a gente entende que Deus, na sua soberania e sua unidade, nos resgatou de um destino terrível, o qual estávamos fadados, né? Só que muitas vezes, novamente, perdemos o foco, né? E esquecemos de descansar na verdade de que Deus é soberano e de que Pai, Filho e Espírito Santo operam diariamente nas nossas vidas, independente de qual seja a realidade que encontramos porta fora. O quanto temos nos voltado a descansar nessa verdade, na soberania de Deus, na unidade de Pai e Filho nos resgatar. Deus que escolheu se fazer conhecido a nós, mesmo pequenos. E por fim, eu acho que é um aspecto que muitas vezes as pessoas
citam de maneira errada, nos versos de 28 a 30 ali, a gente pode dar uma olhada, a gente consegue entender que é possível descansarmos em Deus porque somos chamados a tomar o jugo que Ele nos dá. Então notem as palavras de Cristo novamente. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olhando para o sentido do que Jesus fala aqui, principalmente no verso 28, muitas vezes esse convite de Jesus é mal interpretado, porque a gente lê o verso 28 e pensa que nós vamos chegar diante de Cristo e vamos cair no ócio, né? Vamos ficar parados, vamos ficar na boa. Mas essa palavra traduzida como descanso, ela tem muito sentido de alívio, de aliviar o fardo, o peso que estava sobre as nossas costas. Então, Cristo está chamando aqueles que são cansados e sobrecarregados porque Ele vai trazer alívio. Não é para dizer assim, agora deitem e esqueçam da vida, mas é porque Cristo vai trazer alívio sobre a realidade de vida que faz parte dessas pessoas. E a gente vê que Cristo em momento algum diminui a lei nesse trecho. Ele vai dizer depois que a gente tem que tomar sobre nós o jugo dele e aprender dele, pois ele é manso e humilde de coração. E aí sim vamos encontrar descanso para as nossas almas. Cristo cumpriu por nós todo o padrão da lei. É como se em Cristo a gente tivesse alguém que é o pleno modelo, que é o professor que nunca falha e que sempre está ali paciente para nos ensinar, vez após vez. Ele é infalível, ele é suficiente. Nele a gente pode sim encontrar a plenitude do padrão que era imposto pela lei, não com regras vazias, como os fariseus muitas vezes colocavam diante do povo, mas com humildade de coração e com paciência para conosco. Essa é a ação graciosa de Cristo para nós. Ele atingiu o pleno padrão da lei. Cristo é diante de Deus aquele que conseguiu ser perfeito sem pecado algum. E esse mesmo Cristo nos chama a imitá-lo, a viver um padrão conforme Ele nos ensinou, que Ele nos revelou. E aí sim, quando a gente escolhe esse jugo de Jesus, não mais aquele jugo vazio da releitura da lei pelos fariseus, é possível com que o fardo seja mais leve. É possível a gente viver debaixo da misericórdia, é possível a gente viver debaixo do perdão de Deus, sendo transformados dia após dia. Será que a gente tem buscado esse jugo que Cristo nos oferece? Notem que não é ficar parado e esperar que Jesus faça as coisas, mas é ir de encontro a obedecer e ser transformado. O quanto a gente tem esquecido às vezes de buscar o perdão de Deus, ou de buscar uma vida que seja coerente com o Cristo que a gente professa. Temos voltado nossas vidas e atitudes para viver um padrão gracioso e comprometido, porque o jugo do qual a gente está debaixo hoje é motivo que deve nos motivar a oferecer esse mesmo Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor. O quanto temos nos comprometido com a mensagem do Evangelho e com o Cristo que transformou as nossas perspectivas. Então, só para a gente não perder um pouco o fio da meada do que falamos até aqui, a gente viu alguns aspectos do porquê que somente em Cristo a gente pode ter descanso, ou alívio, talvez seja uma palavra legal para usar. A gente viu que mesmo sendo pequeno e insuficiente, temos o privilégio de conhecê-lo. E assim poder ter acesso a esse descanso, esse alívio que Cristo nos oferece. Da mesma forma, o sabemos da unidade do Pai e do Filho
nos conduz a podermos descansar, entendendo a sua soberania e observando que graciosamente Cristo nos resgatou dessa forma. É também graças a Cristo que a gente pode viver o seu jugo, que traz alívio e é leve, não mais o padrão pesado, o qual era imposto às nossas vidas antes. No que isso implica com as nossas vidinhas na prática, né, pessoal? Eu acho que, principalmente diante da realidade que a gente tem vivido, o texto nos lembra de algo muito importante que às vezes a gente costuma esquecer diante dos momentos difíceis. Como conhecedores da mensagem do Evangelho, do Senhor Jesus Cristo, temos motivos suficientes para vivermos felizes e contentes, seja qual for a realidade que estejamos experimentando. Em Jesus a gente tem refrigério para as nossas almas. Jesus permite que tenhamos alívio sobre um fardo que sem Ele certamente era impossível de ser carregado. É bem prático, não tem muito enrolar sobre isso, só que ao mesmo tempo é radical, né? Aceitar viver o cristianismo dessa forma impõe mudança radical de vida, de padrão, de atitudes, de perspectivas. E esse é o chamado que a gente tem em Jesus. Entender Ele como um modelo perfeito a ser seguido, como um Messias que veio em favor de nós, a fim de nos resgatar da condição que vivíamos. E como a gente pode aplicar isso? Como é que a gente pode fazer isso na prática, sendo que é tão simples e radical ao mesmo tempo? Acho que a primeira coisa bem prática que a gente pode se desafiar a sair daqui e tentar realizar de forma fiel e comprometida é entregar as nossas lutas a Deus. Muitas vezes a gente vive uma semana cheia de dificuldades, cheia de problemas e passaram-se 7 dias alheios a Deus, na nossa rotina, no nosso tempo, nos nossos compromissos e relacionamentos. Como resgatados por Cristo, é necessário que a gente entregue as nossas lutas a Ele. Que a gente não viva alheio ao que Ele é de Deus nas nossas vidas. Devemos sim, para que isso aconteça, pedir perdão dos nossos pecados e também perdoar. Temos que sim viver um cristianismo que é coerente, alinhado com quem Cristo é, para que isso possa ser verdade. Dessa forma, cooperando então com o reino de Deus. É muito simples, mas ao mesmo tempo exige compromisso e um exercício de fidelidade. Eu acho que esse é o grande desafio que podemos levar desse momento de ceia para as nossas casas, para as nossas vidas, até que Cristo retorne. Entregar as nossas lutas para Deus, viver um cristianismo íntegro e coerente. Que a gente possa sair daqui perseguindo esse objetivo, para que realmente possamos tomar o jugo de Jesus nas nossas vidas. Vamos orar, pessoal? Senhor Deus, somos muito gratos porque, ao observarmos as palavras de Teu Filho hoje, a gente pode entender que, graciosamente, nós que não merecíamos, nós que, diante de Ti, certamente somos insuficientes, tivemos o privilégio, a oportunidade de entender quem é Jesus e o que Ele fez por cada um de nós. Cuida, Senhor, para que a gente possa lembrar de demonstrar gratidão, por mais que seja impagável a ação da graça em relação às nossas vidas, e ao mesmo tempo que possamos ser coerentes com o Evangelho que a gente anuncia e crê que nos resgatou, Senhor. Nos ajuda a não viver uma vida alheia a Ti, Pai, que possamos entregar tudo pelo que passamos, tudo que experimentamos diante de Ti, Senhor, a ponto de entender qual é a Tua vontade para nós e não viver simplesmente no automático. Sonda o nosso coração, Pai, e encontra as coisas que ali não Te agradam e nos ajuda a viver esse desafio de abandonar tudo que não Te agrada, Senhor, e escolher fazer Tua vontade. Que possamos
ser fiéis, independente das nossas limitações, e nos ajuda, Deus, a ter perseverança que vem de Ti para seguir em frente nesse sentido. É isso que te pedimos e agradecemos, no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém.